Sabe, a gente pensa na medicina como algo que está aí para preservar a vida, certo? Mas e se uma nova filosofia estivesse meio que reescrevendo essa regra fundamental? Vamos explorar as ideias, que são bem alarmantes, do livro de Hélio Angotti Neto, A Morte da Medicina. Pensa só, ler uma coisa tão chocante, mas tão chocante, que a única resposta possível é escrever um livro inteiro. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o autor. A obra dele, como ele mesmo diz, nasceu de um espanto com um toque de terror provocado por um único artigo acadêmico. Tá, mas que proposta era essa, afinal? O que tinha nesse artigo para causar tanto espanto? A gente vai mergulhar agora na análise que o autor faz desse texto, que defendia uma coisa chamada de aborto pós-nascimento. E olha, isso foi publicado num periódico super respeitado de ética médica. Olha, a ideia central do artigo é, para dizer o mínimo, bem radical. Basicamente, os autores defendem que não existe uma diferença moral real entre um feto e um recém-nascido. E se é assim, então, segundo eles, tirar a vida de um bebê deveria ser tão permitido quanto fazer um aborto. Mas antes de entrar na filosofia por trás dessa ideia toda, o autor foca numa coisa ainda mais fundamental: as palavras. As palavras que são usadas nesse debate. Para ele, a batalha já começa aí, na linguagem. E a principal arma, digamos assim, que o autor identifica é o eufemismo. Sabe o que é? É quando a gente usa uma palavra mais suave, mais leve, para falar de uma realidade bem dura. É uma tática, né? Para fazer o que parece impensável se tornar discutível. E ele argumenta que o próprio termo aborto pós-nascimento já é o primeiro e talvez o maior exemplo disso. E olha só essa tradução que o autor propõe. É impressionante. De um lado, a gente tem a linguagem toda clínica, asséptica do artigo, e do outro, a realidade nua e crua. Aborto pós-nascimento vira infanticídio. Interrupção da gravidez vira assassinato. A acusação do autor aqui é muito clara. A linguagem está sendo usada como uma ferramenta para desarmar nossa reação moral, a nossa repulsa natural. Ok, mas a linguagem é só a ponta do iceberg. Por baixo de tudo isso tem um argumento filosófico bem pesado sobre o que ou quem tem direito à vida. E é aqui que a crítica fica mais profunda, entrando na questão: afinal, o que define uma pessoa? O argumento todo do aborto pós-nascimento se apoia numa distinção que é crucial para eles: a diferença entre ser um ser humano e ser uma pessoa. Na visão dos autores do artigo, um recém-nascido é sim um ser humano, mas ele ainda não seria uma pessoa com direito pleno à vida. E é exatamente aí que a crítica do autor ataca. Ele questiona, mas quem é que define o que é um objetivo de vida que vale? Quem tem esse poder? E outra, será que dá para reduzir o direito à vida inteiro de um ser a uma única característica cognitiva? Isso não seria uma base perigosa e, acima de tudo, subjetiva demais para decidir sobre vida e morte? E aqui o autor aponta para uma coisa que, na visão dele, é uma contradição gritante. Pensa bem, por um lado, o potencial que um bebê tem de sofrer ou de ser um fardo para a família é usado como uma justificativa para acabar com a vida dele. Mas, por outro lado, o potencial que esse mesmo bebê tem de se tornar uma pessoa com consciência, com objetivos, é simplesmente descartado como moralmente irrelevante. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Fica a pergunta. E olha, isso não é só um debate teórico, sabe? Coisa de revista acadêmica. O autor argumenta que essa filosofia toda já está se infiltrando na prática médica do dia a dia e mudando o jeito como o próprio valor da vida é medido. E como que essa erosão acontece? Segundo o autor, de várias formas. Acontece quando a vida de um paciente passa a ser calculada em termos de custo-benefício, puramente econômicos. Ou quando uma vida com sofrimento é vista como uma vida que não vale a pena viver. Ou seja, o valor da vida deixa de ser uma coisa absoluta e vira algo relativo. E para dar um exemplo bem prático, ele cita o Protocolo de Groningen, lá na Holanda. Para ele, esse é um caso real de como essa filosofia do valor relativo da vida acaba virando um guia oficial para a eutanásia de recém-nascidos. Apesar do protocolo parecer cheio de regras de segurança, o autor foca justamente na fragilidade delas. Ele pergunta quem é que define o que é sofrimento insuportável para um bebê que não consegue falar, não consegue se expressar. Ele argumenta que esse critério, por ser tão subjetivo, acaba abrindo uma porta bem perigosa. Então, todos esses pontos, a linguagem, a filosofia, os protocolos, tudo isso converge para a grande preocupação do autor, a de que a medicina está numa encruzilhada e corre o risco de perder a sua própria alma no processo. No fim das contas, o que o autor vê é uma batalha entre duas visões de medicina. De um lado, aquela medicina tradicional, vista como uma arte da cura, ligada ao respeito à vida, onde o bem-estar do paciente é a prioridade máxima.
Do outro lado, uma medicina que vira uma ferramenta mais técnica, utilitária, que pode acabar servindo a outros interesses, sejam eles econômicos, sociais, o que for. Nas palavras do próprio autor, quando o trabalho médico é submetido a interesses secundários, algo se quebra, e essa quebra é o ponto central do alerta dele. A medicina corre o risco de se afastar cada vez mais do seu propósito fundamental. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta que ecoa. Uma pergunta que vai muito além das páginas do livro. Quando o trabalho de um médico é submetido a outros interesses que não sejam o bem-estar do paciente, será que a medicina perde a sua alma? É uma questão que, no fundo, define não só o futuro dos médicos, mas o de todos nós.